Fala galerinha, aqui é Dr. João Mendes. Eu sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no Físio Sem Limites. João experimentou água tônica a primeira vez e não gostou hoje. Cara, é ruim demais, não. Deixa eu até botar minha água com gás normal aqui. Você começa pelo gin tônica, eu já expliquei pra ele como é que faz o caminho. Você começa pelo gin tônica, aí gin tônica limão, gin tônica já vai limão, mas vamos pôr gin tônica com limão. Aí depois você tira o gin, cara. Você fica com água tônica com limão. Você fala, caraca, isso é muito bom. Depois você põe café e tira o limão. Café. E gelo, fica express tonic. Com aí você vai gelo. migrando. Gente do céu. Você tá bem? O convidado gosta mesmo, aqui já falou. Já falou. Gente do céu, como é possível um negócio desse? É bom demais, velho. Cara, não dá. Eu não gosto de gin, não gosto dessas coisas, acho que não vou conseguir. Não, fala essas coisas em voz alta não, João. No microfone. Não dá certo. Mas galera, olha só. Tenho 2 recadinhos pra passar pra vocês antes de apresentar aqui o nosso querido convidado de hoje. Que, cara, é um assunto top, hein? Um assunto que... Não só isso. Vamos descobrir uma série de coisas que nós não sabemos. Nós não sobre sabemos funções ainda, mas que vai desenvolver e vai abrir muito, né? Acho que aí a mente e a cabeça do pessoal. Vamos lá, 2 recadinhos, turma. Primeiro, você que está assistindo aí no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts, não sei aonde, no seu celular, televisão, carro, computador, não importa. Tira um print, tira uma foto e posta no Instagram e marca o @Físio Sem Limites, que nós vamos repostar vocês. Cada vez que vocês ajudam a divulgar o nosso trabalho, conseguimos trazer cada vez mais convidados aqui interessantíssimos e importantíssimos dentro aqui da nossa área na fisioterapia e na saúde para a gente aprender cada vez mais. O segundo recado é que aqui na descrição, seja da plataforma que você estiver assistindo, tem os links para todos os nossos cursos e treinamentos para você se desenvolver ainda mais na fisioterapia. Nós temos aqui a formação em fisioterapia domiciliar avançada, temos o kit de documentos, temos o kit de avaliação, questionários específicos, instrumentos para isso. Avaliações validadas para você poder utilizar aí com os seus pacientes. O curso de dor no idoso. Dor no idoso. Né? Tá fresquinho agora, Nossa, você acabou de fazer, tá maravilhoso, super atualizado atualizado com as referências, né? Com as evidências, aliás. E também a nossa plataforma com mais de 1.200 exercícios para você poder assistir em vídeo com as explicações e poder aplicar com os seus pacientes. É isso? Não, foi total. Eu tava esperando. A hora que cada vez você me pergunta, e o que mais, Ricardo? Em um momento diferente. Sim. Então eu tava aqui ansioso. Já Eu falei, preparado. qual que vai chegar? Na minha cabeça eu já tava planejando. Sabe que vai ter que mudar o nome pra dor na pessoa idosa? Por quê? Porque é o termo mais correto. Eu fico pensando se deixa o nome que é mais fácil de falar, dor no idoso. Ou deixa o nome correto, dor na pessoa idosa. Eu acho que a gente pode deixar dor no idoso e na descrição falar da pessoa idosa. Que as pessoas entendem, eles sabem que estão atualizados, vamos levar mas essa pauta lá pra nossa equipe, pra gente discutir isso no marketing. Mas vambora. Mas, professor Ricardo Ambrosio, manda. Com quem nós estamos aqui? Hoje nós estamos com o Nino! A grande Nino Ribeiro! Seja bem-vindo. Obrigado. Nino, você é capelão. Capelão hospitalar. Então, por favor, se apresente e já explica pra gente o que é um capelão hospitalar, qual a função que você faz, como assim? Sim. O capelão hospitalar trabalha com os pacientes hospitalizados e também fora do hospital, atendendo também famílias, familiares e colaboradores dentro do hospital. É um trabalho de apoio espiritual, de audição, mais audição do que um sermão ou falar, e de acolhimento. Então eu sou teólogo, sou bacharel em cuidados paliativos e também fiz pós-graduação em docência do ensino superior. Bacharel em cuidados paliativos? Pós-graduação em cuidados paliativos. Tá. Porque eu falei, bacharel em teologia. Bacharel em teologia, sim. E pós-graduado em cuidados paliativos. Que bacana. E você trouxe aqui eu acho que você trouxe 4 livros. E o nome dos livros já vai poder explicar um pouco de como que é a atuação de um capelão, né? Qual hospital que você atua? São 8 hospitais aqui em São Paulo. Nossa Senhora! Hospital São Paulo, GRAAC, Hospital do Rim, Dante Pazanese, Instituto Oncológico, Hospital São Paulo 2, que é o HU, Vila Maria, Campo Limpo, e tem um outro que eu estou esquecendo aqui. Mas que já bateu então são 8. 9, então serão 9. 8. Hospital do Rim? Já foi, bateram 8. Você vai do Campo Limpo para Vila Maria? Fico andando, de um lado para o outro. Só de um extremo a outro praticamente. E não moro em São Paulo, moro no interior. Sim, queremos agradecer isso, demais, cara. Você veio de Itu, pegou aí
um trânsito terrível na Marginal Tietê para poder chegar. Obrigado mesmo de você ter vindo, cara. Vamos lá, você trouxe aqui 4 livros para nós podermos sortear, depois de lidos pelo host do podcast. Nós podemos sortear. Um deles é A Graça no Sofrimento. Mostra a capa ali pro pessoal. Qual câmera, Eric? Essa aqui, que tá mais perto. A Graça no Sofrimento. Bom, do que é o livro e explica como que isso está na sua função. Como que você utiliza isso no seu dia a dia? O livro é uma pergunta, o título é uma pergunta, né? A Graça no Sofrimento tem explicação, cuidando da alma e do corpo feridos. Tem relatos de pacientes, familiares também, amigos e experiências no campo de atuação. Então, experiências com os pacientes, depoimentos, o que eles viveram, o que eles vivenciaram, e tento mostrar que há graça de Deus em meio ao sofrimento. Eu não tinha visto que era uma interrogação. Sim. A graça no sofrimento. Sim, é uma pergunta. A graça no sofrimento? Agora sim, isso. E quando eu fui dar o título pro livro, eu perguntei para algumas pessoas e uma senhora disse assim, eu não vejo graça nenhuma no sofrimento. Eu não sei de onde você está achando graça, eu não vejo graça nenhuma. Você trouxe a... Capelania Hospitalar, Misericórdia em Ação, é meu trabalho de pesquisa de campo, é meu TCC. Mostra ali. É a pós-graduação, primeira pós-graduação, e o TCC virou livro. O pessoal gostou e transformou em texto de livro. Que bacana. E aí, prossigamos para a vida. Volume 1 e 2. Eu gravava áudios de madrugada, bem cedinho, reflexões diárias, 3 a 4 minutos no WhatsApp, enviava para alguns amigos, e aí viralizou, eu acho que o pessoal pediu para transformar em texto, e eu transformei em texto e saíram esses 2 livros, 2 volumes. Você falou que tem livro aqui que está na edição número 14? Esse aqui está saindo, A Graça e Sofrimento. Caraca! Vai sair a 14ª edição. Vai. Nino, A Graça no Sofrimento? Sim. Presença de Deus. A graça, quando eu falo, é graça de Deus, graça de Cristo. Deus é presente, é meador. Deus acompanha as pessoas, não abandona as pessoas e não está para julgar, nem para condenar. Eu tenho muitos problemas com pessoas de religiões diferentes que apresentam um Deus de culpa, de acusação, de julgamento. Então, a graça de Deus no acolhimento, a graça de Deus em receber a pessoa, em ajudar, estar do lado. Essa graça que eu mostro. Presença. Acho que essa é um pouco da pergunta, porque quando a gente lida dentro da área da saúde, você obviamente está dentro do hospital, a gente tem pessoas de diversos tipos, diversos credos, diversas crenças, religiões, etc. Como é feito, direcionado esse trabalho? Em que momento é feito esse trabalho? É só quando uma pessoa está em cuidados paliativos? Não. Existem outros momentos que ela pode receber ali o seu auxílio? E como é, então, essa relação com pessoas que talvez não acreditam na mesma crença que a sua, né, Deus, etc., ou que tem religiões, digamos assim, entre aspas, opostas àquela que você acredita? Eles recebem, não recebem? Como é essa experiência? Sim, nós atuamos nos hospitais de uma maneira livre, todo autorizado, credenciado, curso e treinamento. Eu dou curso de visitação hospitalar, treinamento de 3 meses, e nós atuamos no hospital em todas as áreas, todos os sentidos. Tanto em cuidados paliativos como em uma internação simples, uma cirurgia simples, ou consulta, ou hospital dia, qualquer coisa assim. E abordamos a questão de um Deus que ajuda, de um Deus que abençoa, de um Deus que é presente. Se a pessoa não aceita, nós não conversamos e não queremos interferir na conduta dele, na fé, no procedimento dele. O problema é que tem pessoas que têm uma fé exagerada, uma religiosidade exagerada e forçam, e aí dificulta o acesso, dificulta a aproximação e o relacionamento com o paciente. Nós fazemos um trabalho de audição. Ouvir o paciente, as suas queixas, as suas dores, seus sentimentos, suas emoções, a expressão da sua espiritualidade, e nós trabalhamos essa questão dele se relacionar bem com Deus e estar bem com Deus. Em que momento que o paciente, ele vai, por exemplo, é o paciente que vai te chamar? Não. É o médico, alguém que vai falar da equipe, olha, você tem um capelão, como que funciona isso? Não, nós estamos no hospital durante o dia, do dia a dia. De segunda a sexta, segunda a sábado, no Dante no domingo, e nós transitamos no hospital, nós atuamos dentro do hospital. Então a gente sai visitando os leitos, os andares, as enfermarias, sem sermos chamados. Várias ocasiões somos chamados, indicados, e médicos indicam, o pessoal do hospital indica, nos chama, as enfermeiras nos chamam, mas no dia a dia é uma visita diária em todos os andares, enfermarias, não tem um paciente que nos chama.
Geralmente, quando a enfermeira chama, o caso mais grave, mais delicado, precisa de mais cuidado, aí nós somos chamados e indicados pelos médicos. Mas nós atuamos no dia a dia, na rotina do hospital. E o que é até pegando o que você disse agora, o que é um caso grave? É um caso grave da doença ou um caso grave da necessidade da pessoa? Agora, na prática mesmo, o que é essa abordagem? Como é feita essa abordagem inicial? Então, nós nos apresentamos, entramos no quarto, nos apresentamos, dizemos o que fazemos. Nosso trabalho aqui é de apoio espiritual, não somos médicos nem enfermeiras, somos da área da saúde por estar na questão da espiritualidade. E começamos a conversar sobre a fé, experiência espiritual, como ele está, quem é Deus para ele, como é que é o relacionamento dele com Deus. E aí a gente vai nessa conversa, o paciente vai conversando, abrindo o coração e nós vamos ouvindo e também falando da experiência espiritual e da importância dele ter um relacionamento com Deus, com a espiritualidade, não com a religião ou com a religiosidade. Mas em relação ao caso grave, quando nos chamam num caso avançado já de terminalidade, a pessoa chama, pede ajuda, a família pede para fazer oração, para fazer atendimento e nós vamos nessa situação. Eu acredito que muitos fatos que eles chegam até você são fatos que talvez tenham competências psicológicas e assim por diante. Como que você faz essa interação? Como que você entende o limite da onde você pode agir? Ou de onde você tem que, eu tenho que conversar com um colega também? Como que funciona? Sim, trabalhamos em parceria com a psicologia, com a psiquiatria. Geralmente a psicologia me chama e tem me chamado esses dias para trabalhar mais a questão da culpa, porque a pessoa sente-se culpada, alguém disse para ela que ela não orou direito, não rezou direito, não fez tal rito religioso. E a psicologia, para não entrar na questão religiosa, nessa questão espiritual, eles me chamam e a gente vai conversar com o paciente sobre isso. Tirando a culpa, tirando o peso, tirando a acusação, essa condenação que a religião impõe. Deixei de fazer tal coisa, estou sofrendo porque não fiz tal coisa, a graça de Deus não está sobre mim, estou sendo punido, castigado. Geralmente é a ideia de castigo, de punição e coisa que deixou de fazer ou que fez errado. E a gente tira essa ideia mostrando que Deus não está interessado em castigar, em judiar de ninguém, nem destruir as pessoas. Isso alivia bastante o coração. Eu posso voltar um pouquinho mais atrás, até para eu entender todo esse processo. Até para eu entender, quem faz teologia é padre ou pastor? O que é o PR aqui? Desculpa a pergunta. Pastor. Pastor. Tá, então é pastor, beleza. Padre faz teologia, é padre, é o PE. E pastor tá. é PR. É PR, tá. Essa era uma dúvida minha aqui. Mas voltando um pouquinho atrás. Da onde... Para saber um pouco de você, Nino. Onde começou essa vontade ou desejo de cursar teologia e depois ir para essa área aí de capelão? Em 81, eu fui para uma igreja, convidado por um amigo, em 1981, século passado. Caraca, é do jeito que você falou, mas... Nós somos... Eu nasci em 86, você? 89, nós somos a década de 80 do século passado. Nasci século passado, ficou estranha essa frase. 81 eu já tinha 19. Tá, beleza. E eu fui para essa igreja convidado e lá eu ouvi uma mensagem que eu entendi que foi Deus falando ao meu coração, tive uma experiência espiritual de uma aproximação com Deus. Daí para frente comecei a seguir, fui para essa igreja e sempre gostei de ajudar pessoas, visitar pessoas, saber das pessoas, com violão, cantando, tocando para eles, principalmente os enfermos, tal, nas casas, nas residências. E eu fui para a Teológica aqui em Perdizes, fiz 4 anos, bacharel. Pertinho. Pertinho, passei lá, Rua Homem de Melo ali. E aí fiz a teologia, depois da teologia eu fui consagrado ao Ministério Pastoral, passa por um concílio, aquela coisa toda, assumi uma igreja Batista, e fiquei vários anos na igreja e fui fazer o curso de visitação hospitalar, no Hospital das Clínicas. De lá, a responsável me enviou para o Hospital São Paulo, e chegando lá para uma consulta com a minha esposa, o médico estava iniciando um trabalho de capelania hospitalar nesse lugar. E ele me convidou para ajudar e assumir lá, e eu fiquei até hoje, há 34 anos. Faz tempo, hein? Eu tenho 34 anos. Ah lá, quando você nasceu, eu tenho nascido. Quando eu estava nascendo, você estava entrando em tudo isso. E quais foram, porque 34 anos não é pouca coisa. Vamos começar entre os desafios para depois ir para as partes melhores, digamos assim. Quais foram os maiores desafios desse trabalho? No sentido daí você vai explicando e vai pontuando conforme o que você achar melhor. Em relação a pacientes, em relação à família e também talvez a resistência
não sei, da administração do hospital ou de algum local onde você foi oferecer e demonstrar o seu trabalho inicialmente. Quais foram as maiores barreiras e desafios que você já encontrou nesse meio do caminho e se ainda encontra? Sim, uma das dificuldades é a questão de tempo, porque e com sustento. Para eu conduzir esse trabalho, eu precisava de sustento e de tempo. Eu pastoreava a igreja, então fiquei dividido. E aí uma das dificuldades foi a questão do próprio sustento, da própria manutenção do trabalho, uma vez que eu deixei de pastorear, não pastoreio uma igreja hoje, eu fico só com a parte integral da capelania, eu sou voluntário, integralmente voluntário, é um serviço voluntário há 34 anos, e foi uma grande dificuldade. Mas aí veio acontecendo de pessoas virem ajudando, parceiros, amigos, igrejas e conhecidos e até desconhecidos. E hoje eu sou integralmente voluntário, sem nenhum sustento de nenhuma empresa, de nenhuma igreja, só de amigos e parceiros e pessoas que têm nos socorrido ali. Essa foi uma dificuldade. Outra grande dificuldade é ter pessoas para estarem fazendo também lado a lado junto a esses hospitais, que as portas foram abrindo, os convites foram acontecendo e precisa de gente. Sim. E a dificuldade grande é de pessoas que queiram fazer isso dentro das regras e normas do hospital, dos limites do hospital, uma conversa que o paciente possa entender sem impor, sem ser uma coisa forçada e com compreensão. Então, para dar o curso, formar o curso, eu fiz curso, depois eu comecei a dar aulas e hoje eu continuo ministrando o curso, mas uma das dificuldades grandes é ter voluntários para assumir sem a cara religiosa, sem a sua bandeira da sua igreja, sem a sua identidade, sua identificação. Totalmente desarmado, estando lá para ajudar, para ouvir a pessoa. Qual a diferença que você sentiu em escutar o sofrimento de alguém na igreja, escutar o sofrimento de alguém no hospital? O sofrimento de alguém da igreja é muito, às vezes, muito superficial, ainda que seja dor. Do hospital é muito real. É uma dor física, dor emocional, angústia, desespero, às vezes um pouco da falta da esperança. E da igreja é uma dor muito assim de cutícula, uma coisa que não incomoda muito, uma coisa que a pessoa não falou comigo, outro falou na porta e não falou comigo, eu não quero ficar aqui. É uma coisa muito superficial. E no hospital é questão de vida ou morte. E aí a pessoa entra para o hospital para uma cirurgia simples e aí fica complicado e de repente de uma cirurgia de 1, 2 horas vai para 10, 12 horas e ele vai para UTI, fica complicado. E me diz uma coisa, e a sua conversa com a pessoa muda por conta de estar na igreja, por conta de estar no hospital? A maneira que você aborda de alguma forma, isso tem uma variável? Não muda. Eu sei que o hospital é mais grave, situação mais grave, mais profunda, mais séria, e também não que o problema da pessoa da igreja não seja, mas não muda a abordagem, porque a questão é colocar a pessoa cara a cara com Deus, com a espiritualidade, para que ela se desenvolva e possa prosseguir na vida, quer seja no hospital, quer seja em casa. A gente imagina, quer dizer, nós sabemos porque nós já vivenciamos isso, inclusive com pacientes, mas não talvez tão de perto quanto você. Pacientes vêm a óbito, né? Muito provavelmente você já deve ter presenciado e vivenciado várias vezes isso nesses 34 anos aí dessa jornada de voluntariado. Como que você reage a esses momentos, agora falando o Antonino, né? Não como pastor, não como capelão, como isso também é para você? Não só do ponto de vista próprio, mas também do ponto de vista do sentimento, mas também do aprendizado. Como é que é isso? Sim. O que eu tenho mais aprendido junto aos pacientes que falecem, tanto crianças como idosos, adultos, jovens, é a questão da finitude. Todos nós vamos ter um final de vida. Todos vamos morrer um dia. Vocês vão primeiro, claro. Mas todos nós vamos... Eu não estou planejando não, mas se você souber de alguma coisa, me avisa. Deus o livre. Gente, o que é? Uma intervenção? Vocês vão falar... Ele ou eu? Quem que é isso? Mas é a questão da finitude. Nós somos finitos, somos limitados, impotentes, um sentimento de impotência. A família sofre muito. Já participei de várias passagens em que a última voz que ela ouviu foi a minha e ela partiu. Vários faleceram segurando na minha mão. Vários faleceram depois de uma oração. Então, assim, é um sentimento de eu fiz o meu papel, a pessoa partiu, está com Deus, espero que esteja com Deus, tranquilo, e tento consolar a família. Como eu fico, entendendo que fui chamado para isso, é uma vocação, é o que Deus queria que eu fizesse e eu estava no lugar certo, na hora certa.
Vários já me disseram isso, vários. A família já me disse várias vezes, você veio no lugar certo, na hora certa, não tinha pessoa melhor para estar aqui. Ótimo. Nino, vou fazer uma pergunta sensível. Tema sensível, né? Eu introduzo pra eu não bater logo de pá! Você teve várias experiências as quais você teve esse relato, você entendeu que você estava no lugar certo e na hora certa e as coisas decorreram bem. Mas eu acredito que ao longo de 32 anos de experiência... 34. Eu tava com o livro aqui, rapaz. Tá. Aqui já é 13ª, tem a 14ª, né? Eu quero falar dos 32 só. Os últimos dois, você, por favor, apague. Eu lembro. Eu acredito que em todos os seus anos de experiência, você deve ter, principalmente no início, vivido desafios aos quais você chegou de repente em casa e falou, será que eu fiz o melhor? Será que eu fiz o correto? Tem alguma história que você lembra? Algum ponto que você lembra que foi mais desafiador e que te chama a atenção até hoje? Você fala, caraca, talvez tivesse sido feito diferente, embora eu respeite que naquela hora eu fiz o meu melhor. Muito da abordagem, muito da sua chegada junto com o paciente. Teve um paciente que me lembro até hoje, eu lembro com tristeza. Eu entrei no quarto e falei, tudo bem? Mas falei o nome dele. Aí ele falou, tudo bem para você. Tirou o lençol e estavam amputadas as 2 pernas. Nossa. Você tem 2 pernas, eu não. Como é que eu vou sair daqui? Aí deu branco, não lembrava mais de nada da Bíblia, de nada, não sabia quem eu era, nem onde eu estava. Eu pedi perdão, tentei consertar e tudo que falava piorava. Aí eu saí do quarto, fui respirar, tomar um refrigerante. Mas a pergunta é errada na hora errada. Se tivesse tudo bem, eu não estaria aqui. E aquilo me chocou bastante porque ele mostrou as 2 pernas amputadas, essa amputação. E eu fiquei bem chocado. Foi uma chegada muito brusca e sem pensar. Eu não estava preparado para entrar naquele quarto daquele jeito e pensei que aquele senhor fosse ficar animado com a minha chegada e eu joguei o homem lá no chão. Foi horrível. Mas, assim, obviamente é totalmente compreensível a reação da pessoa, né? Porque de uma hora para outra a vida muda completamente, né? Mas já houve também casos, digamos, parecidos com esse, que talvez aquela primeira abordagem não foi mais adequada, mas deu para contornar de alguma forma e a pessoa daí confiou, passou a melhorar de alguma forma? Sim. De forma mais exemplificada, como é que foi? Cheguei num quarto com um violão e eu falei para uma senhora, já bem avançada de idade, já partindo, falei, posso tocar uma música? Ela falou assim, que música? Eu falei, música da igreja, só sei tocar música da igreja. Aí ela falou, não gosto de música de igreja. Aí eu falei, mas e aí? Ela falou, não quero, pode sair. Aí eu falei, mas nem uma música, tá? Um violãozinho, não, pode sair. Aí eu saí, fui na sala, sou brasileiro, não desisto nunca. Abri o Google, baixei um monte de música antiga. Ela gostava de música popular brasileira antiga. Eu já ia mandar um Roberto Carlos, não é Roberto Carlos não. Você queria mandar Legião, porque é rápido, 3 acordes e vai. Aí eu baixei as músicas com cifras e tal, voltei no quarto dela com a minha pastinha e o violão. Aí ela falou, você de novo? Eu já falei que eu não quero ouvir essas músicas. Eu falei, não, tem outra coisa aqui. Aí eu abri a pastinha perto dos pés dela, se encolheu um pouco. E aí eu comecei, meu coração, não sei por que fui cantando. E ela foi cantando junto. Aí eu fui tocando e aí saiu, eu tenho tanto pra lhe falar, Roberto Carlos. Tinha que ter um Robertão, não falei? Tinha que ter um Robertão, pô. Aí eu fui com música da igreja. Renova-me, Senhor. Eu falei, não, essa eu não quero. Pode parar. É sério mesmo? Ela faleceu faltando um dia para fazer 96 anos, reclamando por que eu demorava tanto para ir no quarto dela. Você demora muito para vir aqui. Por que você não vem mais vezes? Você falou, porque eu tenho que aprender música que eu não sei tocar. Porque eu fiquei pensando, uma pessoa que me expulsou do quarto depois reclamar a minha ausência, então alguma coisa mudou. Foi uma vitória, para mim foi uma vitória. Uma outra dúvida que agora passou na minha cabeça. Nesses 34 anos, talvez teve um processo meio dificultoso, principalmente para o ambiente hospitalar, que foi o processo da pandemia, né? Sim. E daí queria saber de você como é que foi esse processo, se você teve que dar uma pausa, se mesmo assim você foi lá e continuou fazendo, situações extremamente emergenciais, complicadas, equipes totalmente loucas dentro ali daquele ambiente. Como que funcionou esse processo, tanto no intra, tanto também no fora, né, do ambiente hospitalar, que de repente você também teve acesso a pessoas que já tiveram ali, mas saíram, talvez tiveram sequelas, outras condições. Nós ficamos afastados, o hospital paralisou todas as visitas, abordagens, toda a entrada. Por 6 meses eu fiquei.
O distanciamento de toda a capelania foram 2 anos. Depois de 6 meses eu fui chamado de volta e eu voltei em meio à pandemia, 6 meses depois. Tomei 8 injeções, vacinas, para poder atualizar a carteirinha. Respondi um monte de questionário, todo paramentado, e eu voltei a visitar. Nesse período nós criamos a capelania online. E aí espalhamos cartazes no hospital, plastificado, todos nos murais, e atendíamos os pacientes via WhatsApp. Tanto pacientes como família, e médicos e profissionais da saúde, pela capelania online. E eu voltei em meio à pandemia, 6 meses depois, ainda tentando negociar com o pessoal para voltar, mas depois que liberaram todos, tudo, aí a gente voltou ao presencial. Mas nós ficamos um bom tempo com capelania online, muito tempo. E como foi esse processo? Porque imagino que pacientes ali debilitados ou até famílias que não têm o entendimento daquele recurso, como que foi todo esse processo e como que funciona? Qual a diferença do digital para o físico na prática? Até porque muita gente acha que foi tipo um passeio de bicicleta. Igual a minha meia aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Eu vim com a meia do passeio de bicicleta hoje. Jesus Porque eu... Cristo. eu fiquei... Fazer isso na frente do pastor, É que Ricardo. eu não sei um se eu peço pecado perdão, isso daí, se eu meu o que Deus. eu falo, mas eu fiquei pensando que meia que eu vinha. Eu falei, pô, pode falar um assunto difícil, falar com a meia da bicicleta, né? Deus perdoa isso? Perdoa. Não, sabe o que acontece? Porque se você tá com Deus, momento difícil, fica mais um passeio de bicicleta. Eu pensei isso aí, se você usar pra um livro, você tá autorizado. E é isso aí, ó. E o João, ele gosta particularmente quando a meia vai próximo dele. Eu não gosto. E essa aqui eu fui na academia, João. Ai, meu Deus do céu. Não fui não. Baixei. Tira a meia? Não tira não. Senão eu que vou precisar do serviço do pastor aqui daqui a pouco. Mas foi mais a questão de pedidos de oração. Via WhatsApp. Pedia oração, nós orávamos e atendíamos também, ouvindo as pessoas e dando aconselhamento via tudo online, via WhatsApp. No final, eu tive que cancelar a capelania online porque virou pedido de cesta básica. Como assim? As pessoas só pediam cesta básica. Aí ficava pedindo cesta básica. Aí eu cancelei, aí não deu. Tipo, vem fazer uma oração, mas me manda uma cesta básica. Não entendi. Não, o pessoal usou indevidamente a linha, o WhatsApp, para ficar pedindo coisas. Aí não deu. E eu já estava no presencial e a gente começou a retornar, todo o pessoal retornando com a vacina, com a autorização, tudo legalizado. E os profissionais de saúde ali no ambiente? Enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, auxiliares, técnicos, etc, etc. Como é a relação com eles, também pensando que muitos deles não têm a mesma crença? Sim, é uma relação muito boa, o relacionamento é muito bom, aberto, bem tranquilo, de confiança. Mas nesses 34 anos já teve algum caso? Porque imagina assim, você vai lá, faz um trabalho, daí chega ali um profissional, seja ele lá qual for, ó, paciente, não leva em conta o que ele tá falando, porque aqui é saúde. Esquece o negócio de espiritual, aqui é o que tá valendo, é a ciência, alguém mais assim. cético, assim, né? Vamos colocar. Entendeu? Já aconteceu alguma coisa nesse sentido? Ou percebeu? Não, com a gente não. O contrário, acontece muita porta aberta, muita acolhida, muito convite, muita receptividade, mas nada dessa situação de não considera. Pelo contrário, eles postam o que a gente faz lá, fotografam, vão para o Facebook, elogiam. Tanto a diretoria como os médicos de modo geral nunca teve essa dificuldade. Que bom. Nesse lugar. Eu não sei se vocês fazem, agora é uma pergunta de alguém que não entende de muitas religiões diferentes, tá bom? De muitas diferentes, quero dizer de variações mesmo. Extremunção é algo específico de um padre? Como que funciona? Porque muitos acabam pedindo no final. Sim. Uma questão. Como é que da funciona Igreja isso? Católica, o padre faz a extremunção. O que é extremunção? A oração do enfermo. Hoje eles tiraram o termo extremunção, chocava muito, eu acho. Hoje chama... É um nome forte, né? Hoje chama oração do enfermo. Um padre, um líder deles, vai até o hospital chamado pela família, quando o paciente está partindo, e faz uma oração, encomendando a alma, o corpo, alguma coisa assim, para que a pessoa parta em paz e tenha seus pecados perdoados, alguma coisa assim. Existe alguma equivalência para isso você como capelão? Não, nós somos chamados também, ficamos ao lado, mas oramos pela família, oramos pelo paciente, para que Deus o abençoe, o ajude, o sustente. Não dizemos que está partindo, recebe aí na tua presença, porque ele está ouvindo. O último sentido que perde é a audição. E aí nós tentamos consolar o paciente, fortalecendo na esperança de que Deus é com ele e que a família seja consolada também. Não nessa questão de morra em paz e Deus te abençoe, procura uma vela.
Não, porque eu tava pensando que ele poderia estar lá. O João já tá me olhando com uma cara de que eu ele poderia estar lá, e todo mundo num momento de fim de vida, né? E aí alguém, tá todo mundo lá, tá cantando, por exemplo, todo mundo junto. Aí agora o paciente tá indo embora, a família fala, agora o senhor dá extrema-unção. Não faço isso, sabe? Só falando, sabe, irmão? Tipo, Não, o cara, então eu não vou. Não, eles não chamam mesmo, as pessoas chamam, os pacientes e familiares católicos não chamam, mas a gente vai dizendo o seguinte, não vamos fazer essa extrema unção, nós vamos orar por vocês, pela família, pela pessoa, pelos médicos, enfermeiras e pelo paciente como um todo. Pensando que você também não atende pessoa a pessoa num quarto individual, né? Enquanto os hospitais você tem vários leitos no mesmo local. Como administrar alguém que está do lado e não quer música, que não quer o violão, que tem o momento dela, mas a que está do lado quer? Como que gerencia esse conflito? Sim, nós conversamos com o paciente que quer, sendo que o outro não quer que toque, ele tem que respeitar, a gente deve respeitar, e nós não tocamos, não cantamos, não fazemos nenhuma abordagem. Porque o paciente está incomodado, a gente pede para sair, depois, se ele quiser sair, cantamos fora. Nós temos uma reunião com os pacientes, que é um culto, sábado de manhã, eles são levados para o auditório, mas se o paciente se incomoda, a gente sai do quarto, não evita nenhum problema. Que legal. Senão já precisou ele pegar o violão e ficar fingindo que toca e fingindo que canta, só. Todo mundo não, porque eu pensei, sabe, eu te juro que eu pensei essa pergunta, daí eu falei, cara, ele mandou muito bem. Viu só. Mas eu pensei a mesma pergunta, eu falei, a gente tem que entender assim, o ambiente é dele, o quarto é dele, né? Em certo sentido, o quarto é dele. Ele é o responsável, ele é a pessoa que está ali. Nós somos convidados a entrar, então nós somos visitantes ali, visitadores. Então se ele não quer, incomoda, a gente sai. Fazer uma oração por esse daqui, mas não vou incomodar aquele. Por isso que tem que orar baixinho, leito a leito, na questão da individualidade. Não alcançar todos, ficar ali naquela situação. Porque tem a pessoa da parede não quer ouvir oração, ele é de outra religião, outro credo, ele não quer. Então eu oro só com esse daqui e me retiro. Eu perguntei isso porque dentro de ambientes hospitalares, acho que a Aline deve saber melhor, a Aline, a esposa do Ricardo, quer mandar beijinho pra ela, e você já faz o coração pra Aline. Ela trabalha com obstetrícia? Sim, né? Os ambientes da obstetrícia, você tem ali mulheres que perderam né, o bebê, com mulheres que estão para ganhar o que acabaram de ganhar o bebê, todos no mesmo quarto, né? E a gente vê ali profissionais, meus parabéns, não sei o que, e a outra ali perdeu. Então por isso que eu perguntei, porque muitas vezes esses ambientes, eles não são justos, digamos assim, entendeu? Usamos a música, os grupos musicais sempre nos corredores, não entramos nos quartos. Tá. Na individualidade eu vou sozinho. Nos corredores o pessoal está lá com a autorização da enfermeira, chefe, da responsável, e a gente canta nos corredores. No quarto tem que ter liberdade com o paciente, conversar, olha, eu tenho um violão, se eu gostaria que eu tocasse alguma coisa, cantasse alguma coisa, mas não no... Meu repertório aumentou. Agora eu já toco o Robertão. Tem o Fábio Júnior. O Fábio Júnior, tá aumentando, carne unha, alma gêmea, sabe? Mas não é essa que você canta, não. Não, mas tem pai, essa aí. Pai é forte, né? Não, pai é. Pegou, ele pegou. Esse ele sabe tocar essa daí. Vai, João, que eu vou ver. Vamos lá. Uma outra... Porque hoje é tudo dúvida mesmo, né? São as minhas dúvidas, porque eu acho que eu nunca conversei, nunca fui estudar um pouco mais sobre isso. Hoje Nossa, qual é a última vez que você fez algo novo pela primeira vez, João? Qual foi a última vez que você fez algo novo pela primeira vez? Exemplifique, não entendi. Pô, tá difícil, né? Qual foi a última vez... Eu entendi o que você falou. Que você fez algo novo... Pela primeira vez? Tônica... Sim, aí ó. Conversar com o capelão. Sim, tudo novidade hoje, né? Emocionante, tudo inédito. Pacientes que não têm uma cognição preservada. Pacientes que não conseguem se comunicar adequadamente. Pacientes entubados, sedados. Conversamos. Como funciona esse processo? Lembrando que também eu acredito que nesses 34 anos há pacientes que não têm o mesmo credo, mas a família insiste porque ela tem. Sim. Como é esse processo? Sim. Nós conversamos com os pacientes todos os sentidos, falamos com eles, o mesmo paciente entubado, paciente em coma, ele ouve, comprovadamente, já cientificamente comprovado, e eles têm respostas, mesmo lenta, uma lágrima rola, mexe um dedo, eles estão ouvindo.
mesmo sem responder para a gente ali fisicamente na sua presença ali. E a gente aborda do mesmo jeito, falando do amor de Deus, da graça de Deus, que ele é um ser especial, que ele é amado por Deus, que Deus não está com raiva dele, não está desejoso de destruí-lo, procurando confortar tanto o paciente como a família. E a família pede também, do mesmo credo, mas a gente não tem essa questão de falar para ele, seja dessa religião, aceite esse credo. De jeito nenhum, só na questão do consolo e levando esperança e paz ao coração dele. Mas já teve família que falou assim, olha, ele não é desse credo e ele nem gosta, mas eu quero que você venha? É essa a questão, o Sim. respeito ao pensamento do paciente em si. Eu oro pela família, eu fico com a família, eu converso com os acompanhantes, não com o paciente em si. Se ele não quer, ele não é desse credo, sem tem nada de imposição. Sempre com respeito, sempre com liberdade, um bom relacionamento, deixando a porta aberta, nunca fechar a porta e nunca entrar em discussão. As pessoas fazem muitas perguntas que não têm resposta. Principalmente em meio ao sofrimento. Sim. Né? Então, assim, será que eu fiz algo de errado? Por que eu tô passando por isso? Sim. E isso é injusto? Tem alguma pergunta que mais se repete desse tipo? O que eu fiz de errado? O que eu deixei de fazer certo? Por que Deus está me punindo? Por que Deus está me castigando? E aí você tem que trabalhar essa questão. Quem diz que Deus está te punindo? Isso acontece, o sofrimento faz parte da vida de todo mundo, todos nós sofremos, todos nós passamos por isso. É uma experiência humana, a dor, o sofrimento, e Deus não se afasta de você no sofrimento. Deus é contigo em meio ao sofrimento. Deus não está cobrando nada de você, não precisa fazer nada, nenhum sacrifício para que Deus seja bonzinho para com você. E acontece muito disso. A pergunta ela é constante, na questão da culpa e que a religião impõe. Deus, você não fez uma coisa certa, Deus vai te castigar. E aí a graça de Deus em Cristo me livra de todo o castigo, toda a punição. Por isso que é importante. A graça no sofrimento, sim. Deus é comigo em meio ao sofrimento. Agora numa pergunta um pouquinho mais além, né? Você perguntou das perguntas mais, digamos, recorrentes. Tá indo muito além, né? Daqui a pouco nós vamos para além, né? Pô, a segunda vez que ele sinaliza que a gente vai morrer, velho. Isso daí, O que cara. tá acontecendo? Não, você não trouxe uma bomba aí, né? Alguma coisa, sabe? No final vai... Gente, Não, pelo amor de Deus. isso aqui vai ser, não é? Literalmente. Gente, e essa tônica aqui agora? Porque eu que abri, né? A segunda vez que ele fala. Mas depois que você abriu, a gente não viu ela o tempo todo. Você colocou no meu copo. Vixe, já era. E ele não tá tomando nada. Não, tem água. Eu espero que Só sim. ele pegou daquela água. Gente, eu não sei, me ajuda nas últimas palavras. O que eu deixo aqui? Testamento. Eu quero meus bens, quero doar logo pra alguém que eu... Minha esposa, meu filho. São duas perguntas. Essa é a pergunta das perguntas mais recorrentes. Existe alguma pergunta que você, em 34 anos, não conseguiu responder? Várias. Tais Por- quais? Por que eu estou aqui? O que eu fiz de errado, de certo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que eu vou morrer? Por que não vou ficar bom? Essas coisas, não sei. Eu não sei. Eu digo não sei. A gente não pode tentar ser o Google de Deus, né? Tentar responder tudo, todas as respostas. Eu não sei. Não podemos tentar mostrar para o paciente o propósito. Deus tem um propósito nisso aqui. Claro que Deus tem propósito em tudo, mas eu não sei qual é. Então, dizer, olha, Deus tem um propósito que seja internado para alcançar a enfermeira, abençoar a enfermeira ou o médico. Não, eu não sei disso. Pode ser que Deus tenha isso, mas eu não sei. A Bíblia diz que a mente de Deus é mais alta, os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais altos. Então, eu não sei o que é a mensagem do além. De repente apareceu o Google. Não, ele ali. mandou o Google de Deus, o Eric acessou aqui de alguma forma. Pra quem tá assistindo, não sei se pegou, mas o Eric do nada colocou aqui o Google. Ele mandou o Eu Google olhei de o Deus. Google, cadê? Não, meu, esse eu episódio tá assisti. embaçado, né? Tá cheio de... Mas tem muitas perguntas sem resposta. Eu não sei também. Eu digo não sei. Não sei mesmo. E já teve algo... É onde eu ia entrar exatamente agora. Nós estamos depois de muito em todos esses sintonia. Você viu? Já teve algo... Não sei se o termo correto é esse, porque talvez esse termo se afaste um pouco de aspecto de religiosidade. Mas já teve coisas que aconteceram e que nós não temos explicação e parece que de fato é a atuação de um plano diferente do nosso? Já há vários. Uma senhora ia para cirurgia na terça-feira. Um câncer intestinal. No sábado ela foi em nossa reunião. E participou da reunião, nada místico, nada tão pesado. E aí pediu para que orássemos por ela pela cirurgia, na terça-feira que seria. E nós oramos por ela. E ela foi para a cirurgia. E ela estava com um tumor bem grande no intestino.
E na terça-feira, quando ela foi para a cirurgia, os médicos abriram, fecharam e levaram ela para o quarto. E aí no quarto eles disseram, depois ela acordou, eles disseram, nós abrimos a senhora para a cirurgia, para tirar o tumor que tinha, e nós não encontramos nada. Não achamos nada no seu intestino e a senhora não tem nada, pode ir embora para casa. E ela foi para casa. Misteriosamente, milagrosamente, de uma forma sobrenatural, ela foi para casa e não teve nada. Ela não morreu, não teve nada. E mesmo depois realizando outros exames, nada identificado Nada em foi lugar encontrado, nenhum. Nada. Isso é um dos milagres grandes que eu vou levar aí para a eternidade, porque foi uma experiência muito forte, muito rica, daquela senhora ir para a cirurgia com aquele diagnóstico, aquela situação, e eles disseram na nossa frente, nós não achamos nada. A gente usa a palavra milagre muitas vezes até para aquilo que não é milagre, digamos, né? A gente acaba usando em qualquer contexto. Defina pra gente milagre. É o que não se explica. Não dá para explicar. O milagre você tem que viver. E não dá para se explicar. E também dizer, você é digno de milagre. Ninguém é digno de milagre. É isso que eu ia perguntar. Quem merece esse Ninguém. milagre? Não é algo aleatório, digamos? Não é por merecimento, não é pelo mérito do sofrimento de Cristo que Deus te abençoa, não é porque você faz ou deixa de fazer. Então a questão não é comigo, é com Deus e Cristo. Então, o milagre vem de Deus, de Cristo, de você, por intermédio, ou da própria pessoa? Ela faz o próprio milagre? de Deus. A gente consegue fazer milagre. É Deus, é sobrenatural. É uma coisa que não se explica, não dá para entender como que uma pessoa tem um diagnóstico desse já fatal e ela sai andando do hospital. O próprio Daniel que esteve aqui tem um caso de uma pessoa que estava lá na semi-intensiva e um médico foi na nossa sala pedir para visitá-la. Ela estava em cuidados paliativos. E nós começamos a visitar, periodicamente visitando em cima da nossa sala. E aí passou um tempo, ela já ia falecer, passou um tempo, esse médico foi na nossa sala e falou: o que vocês fizeram com a paciente que eu pedi? Aí nós falamos: nós visitamos, como você pediu, várias vezes, mas o que vocês fizeram com ela? Nós não fizemos nada. Não, eu queria saber qual foi o trabalho que vocês fizeram com ela. Eu falei: não, nenhum trabalho, nós oramos com ela, lemos a Bíblia com ela gostou da oração, recebeu a oração. E aí eu falei: por que o senhor está perguntando? Ele disse: porque ela morreria e hoje ela está indo de alta. A gente não entendeu o que aconteceu. E essa moça ficou tão empolgada, a equipe toda ficou tão admirada, que ela levou, na alta dela, levou todos os médicos e o pessoal dos fisioterapeutas na nossa sala para que nós orássemos por ela. Então, assim, a gente faz parte da equipe de cuidados paliativos também. E aí nós oramos por todos eles dentro de uma sala pequena e ela foi embora feliz. Não sei se ela vive, não sei, mas ela foi para casa. Ao invés de sair num caixão, ela saiu andando no hospital. Aí é milagre. Mas eu posso orar por vocês também. Por favor, por favor. Não, mas eu tô achando que aconteceu alguma coisa aqui hoje. Eu tô preocupado já. Você vai começar a me escutar. Agora eu tenho algumas preocupações aqui que eu queria. Nino, mais um questionamento. Dentre todo esse trabalho também, a gente sabe que hoje em dia muitas pessoas não seguem apenas... É porque religião é uma coisa só, mas tem pessoas que pegam situações de cada religião, podemos, sei lá, não sei se essa definição certa, são mais espiritualistas. Tem gente que nasce na católica, mas depois passa pela evangélica, se encontra em alguma coisa de matriz africana, gosta do espiritismo, junta tudo num bolo só e vive a vida dela, acreditando em Deus, mas com nuances de cada uma. Não sei se você já passou por isso, e se já sim, me explique como foi, e se não, como poderia ser um crossover aí com outro líder de alguma religião para fazer um trabalho a pedido da pessoa, né? Ali um serviço, eu gosto do evangélico ou do católico, mas também quero algo aqui de matriz africana e os dois estarem juntos aqui orando por mim nesse momento. Como que isso funciona? Eu sempre sou convidado para participar de trabalho, de eventos assim ecumênicos, encontros ecumênicos. Ecumênicos, isso, essa palavra. Interreligiosos. Uma vez por ano eu falo na Catedral da Sé, com uma equipe do Dr. Medina, que faz a questão de captação de transplante de órgãos, renal principalmente. E lá eles fazem uma celebração de gratidão, último sábado de setembro na Catedral da Sé. E vão pessoas de várias expressões religiosas. Umbanda, Espiritismo,
pessoal judeus, rabinos, padres, eu vou. Cada um dá uma palavra e cada um faz a sua oração dentro da sua religião, com todo respeito, sem nenhum problema. O ano passado eu participei na anatomia, lá no Hospital São Paulo, de uma celebração para que as pessoas agradecessem os familiares que doaram os corpos de pessoas para serem estudados na Unifesp. E foi ali dentro, naquele lugar. Ele foi horrível, mas assim... Como assim, Nino? Aquele lugar foi horrível. Talvez o ambiente. E aí todas as religiões estavam lá. Todas que foram convidadas e a gente fez uma celebração normal, respeitando, todo mundo se abraçando. Eu digo assim, um ambiente bem pesado, mas foi tranquilo, não teve nenhuma dificuldade. Todo mundo se abraçando. Tô deixando você aqui, irmão. Abraça o corpo lá. Os corpos estavam ali. Talvez é que a gente tá habituado, porque a gente passou pelo lado. Eu não sei se o futuro vai estar habituado, né? Porque muitas faculdades agora são sintéticos, né? São peças artificiais. Eu nunca tinha entrado lá. Bem difícil. Foi o Marracini, né, que foi técnico de laboratório, que ele falou, não contou história sobrenatural. Exato. Essa foi boa. E nesse momento que talvez tenha outras pessoas, você já chegou a sofrer algum tipo de intolerância explícita dentro de um hospital? Olha, você não deve estar aqui, vai embora daqui, não sei, alguma coisa assim? Não, nada. Não tem, porque é muita questão de respeito, de relacionamento, de confiabilidade. Nunca tive nada disso. De pessoa não permitir. Pelo contrário, a gente sempre recebe convites para participar. Ótimo. Estamos lá. Ontem eu participei no GRAAC de um evento assim. E como que é a diferença entre os hospitais? O tipo de doença, essas coisas, elas trazem algum perfil parecido ou não? Ou é a humanidade mesmo que tem os perfis próprios? Você entende o que eu quero dizer? Tipo, no hospital do rim, eles têm um perfil parecido, de dúvidas, de questionamento. Em outros hospitais tem outro perfil. Como que funciona isso? Não tem muita dificuldade. O do Dante Pazanese é só coração, por exemplo. Transplante de coração, tratamento do coração. Não tem dificuldade. O rim é só renal. O GRAAC é o câncer infantil. Não tem, o sofrimento não tem essas diferenças, não. É a mesma coisa. Não tem, assim, como abordar alguém no GRAAC, como abordar alguém no Dante ou no Hospital do Rim. Não tem diferença, não. Nino, acho que eu esclareci todas as minhas dúvidas. O João também. E olha que eu fiz bastante perguntas dessa vez. Muito obrigado por ter vindo, por ter se disponibilizado de saber que você vai viajar ainda para sua cidade e todos os contextos. Agora eu quero que você passe um recado, porque não somos nós que encerramos, é sempre o nosso convidado, para essa câmera, que é o recado que vai ficar para as pessoas e é o encerramento. Você que encerra. Tá bom. Entendeu? O que você quiser falar. Só posso dar uma palavrinha antes dele Pode. poder? Você tá com medo de vai acontecer alguma coisa? Não tô não. Tô despreocupado. Quer tomar mais tônica? Não, com certeza não. João com gostou de certeza não. tônica. Nossa Toma, senhora. pega um canudinho. Não, acabou. Não, canudo não. Canudo não. Estraga o meio ambiente, pelo amor de Deus. Não, mas tem Acertaram. canudo que é do quê? adequadamente ao meio ambiente. Tem vários canudos, cara, aquele biodegradável com papel de mandioca, essas coisas. Depois a gente conversa mais sobre isso. Não tem? Não, tem. Mas tem ou não tem? Tudo Você é tão falou não simples tem. assim. Você sabia que o canudo foi feito para as pessoas em ambiente hospitalar? Só. A gente que inseriu o canudo no nosso cotidiano e não precisa disso. Nem se for de... Nada. Cara, se você pega canudo biodegradável com água, na terceira vez que você vai puxar alguma coisa ali, já se desfez. É horrível, nem funciona pra muita coisa. Poderia... Mas tem drink que só vai bem com canudinho. Ah, cara, toma aqui direto, mais fácil. Mas não, drink. Não é, mas o drink também poderia ser. Nino, na verdade eu queria agradecer pelo seu serviço, cara. É uma coisa incrível. Eu não sou evangélico, mas eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acho maravilhoso você poder confortar as pessoas naquele momento e eu acho que todas elas, independente da religião, se sentem muito confortadas, as famílias e tudo mais. E falar que você ganhou um admirador. É um trabalho muito bacana e desejar muito sucesso e que você forme cada vez mais pessoas que possam levar esse trabalho, porque é muito legal você também falar, a gente vai lá para levar uma palavra, para levar um conforto e não para converter as pessoas e não para tirar aquilo que elas acreditam, mas sim de trazer algo bom para elas. Então isso é formidável, meus parabéns. Obrigado. Bom, agora temos a câmera aqui para você. Então, você pode entrar em contato comigo pelo www.carlos
capelão, sem o tio, capelau.com.br, para te esclarecer sobre curso, treinamento, como se voluntariar, como atuar nos hospitais. E nós precisamos de voluntários, você pode fazer curso e vir conosco. Então é www.capelau.com.br, tá bom? Espero o teu contato lá e agradeço vocês aí. Tem rede social? @Nino P. Ribeiro. Isso é no Instagram. Instagram. TikTok, Twitter, alguma coisa? Não, só Instagram mesmo. Com violãozinho no TikTok, por que não? Aí, ó, já manda um Robertão, manda um Fábio Júnior, manda as músicas da igreja, já Mistura. fica Emenda, famoso. emenda, pra ninguém entender o que é emenda só. Nino, Sabe obrigado. da história de um senhor que gostava de música de moda de viola lá em Piracicaba, no interior. Piracicaba. E aí, gostava de tocar música de moda de viola e ele foi para a igreja. Dizem que ele entrou na igreja e não podia mais tocar música de moda de viola, tal, algumas proibições lá. E um dia ele chegou na igreja, eu estava vazia, tinha um violão no canto, ele entrou, sentou, aí ele ficou, o rio de Piracicaba. Sim. Aí o pastor entrou. Ele falou, foi onde eu me batizei. Boa. Vamos fechar com o nosso, Fechou, com o nosso brinde aqui? Ai, valeu. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.